Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma série conversando sobre uma doença que desperta muita curiosidade dos pacientes, porque tem uma relativa frequência. E é muito comum os pacientes chegarem no consultório e falar: doutora, eu estou tremendo. Será que isso é Parkinson? Será, doutora, que eu não tenho Parkinson, né? Eu costumo falar que nem tudo que treme é Parkinson, né? Então, hoje nós vamos iniciar falando disso, tá bem? Aqui é a doutora Télia Rúbia, neurologista, falando com vocês. Bem, o que é Parkinson? Parkinson é uma doença degenerativa. O que é uma doença degenerativa? Um grupo de células no cérebro começam a envelhecer e morrer aceleradamente. Não se sabe por quê. Por que essa doença acontece? O que dá início a ela, né? É claro que nós temos casos, nós temos fatores de risco, mas a gente não sabe dizer ao certo o que precipita. A gente sabe que é a segunda doença degenerativa mais frequente, né? A primeira é Alzheimer, depois vem ela, tá? E ela acontece aí em pacientes acima de 60 anos, pelo menos 1%, quer dizer, a cada 100 pessoas com 60 anos, uma vai ter Parkinson, ok? Então, é uma doença relativamente frequente de chegar no consultório do neurologista, mas é bem menos frequente do que a doença de Alzheimer, ok? Bem, e é uma doença comum. O neurologista é um médico que trata normalmente, né? É uma doença que essencialmente é um neurologista que trata. Geralmente médicos geriatras também podem tratar, eles geralmente lançam o início do tratamento e depois, eventualmente, de acordo com a complicação e evolução do caso, eles podem ou não encaminhar para o médico neurologista, tá? E como que seria a consulta para uma doença de Parkinson? Parkinson é uma doença essencialmente motora, né? Ele pode ter sintomas psíquicos também, mas a maior parte dos sintomas são motores. E são por 4 características, sendo umas 3 que acontecem mais no início da doença. Quais são? O tremor, rigidez, né? O paciente relata com o tremor, é um tremor, vou explicar. O tremor é um tremor de repouso, tá, gente? Ele não é um tremor quando vai pegar um objeto, ele não é um tremor de intenção, ele é um tremor de repouso. O membro tá parado, o braço tá parado, aí ele começa a tremer, ok? A gente costuma falar que é um tremor de média amplitude, porque ele não é um tremor fininho. Ele é de média amplitude, é como se estivesse contando moedas. Geralmente começa no membro superior. Né? É muito visível quando o paciente está andando, que aí ele começa, ele não percebe e treme mais. Eu costumo colocar o paciente muito para andar, para a gente ver esse tremor, tá? Geralmente quando ele inicia o movimento com o membro que está afetado pelo tremor, a tendência é o tremor reduzir, ok? É claro que se a intensidade for muito grande, isso atrapalha muito o indivíduo. O segundo sintoma é a rigidez. A rigidez é uma rigidez que parece que o paciente está engessado, amarrado no próprio corpo, né? Ele vai tentar movimentar, fazer o movimento e ele sente como se tivesse, ele fala fraco, doutor, eu tô fraco, mas depois eu falo assim, como se tivesse engessado, uma corda segurando, e fala, é isso mesmo, tá? É uma doença que normalmente começa num lado, ela é assimétrica, ela começa num lado do corpo, viu, gente? Geralmente quando começa dos dois lados, isso levanta, coloca a pulga atrás da orelha, disso poder ser outras formas de parkinsonismo atípico, né, que depois a gente comenta sobre isso, ok? E depois nós temos também a bradicinesia. O que é a bradicinesia? A bradicinesia dá aquele sintoma de faces, que a gente chama face congelada. O paciente perde a expressão facial. Se ele tá triste, se ele tá alegre, a expressão é a mesma, fica congelado, sem expressão, o olho vidrado, fixo, diminui o piscamento, por isso que é muito frequente o paciente falar que tá ardendo, lacrimejando, porque o olho fica seco, porque perde a lubrificação do piscamento, diminui os movimentos oculares,
né? Aquele movimento dos braços que fica comum no paciente, como ele é assimétrico, começa num lado, um lado só quando está andando ou correndo é que mexe, o outro mexe menos ou não mexe, né? Então a gente chama isso de bradicinesia, né? E isso pode afetar músculos da deglutição, no Parkinson mais avançado, pode ir falando mais baixo, a letra ela pode estar saindo menor, né? Então é importante saber esses sintomas, porque é isso que vai ajudar o neurologista no diagnóstico, o médico no diagnóstico, tá? Um quarto sintoma que acontece numa fase mais avançada é a instabilidade postural. Raramente os pacientes vão começar com instabilidade postural. Se começar com instabilidade postural, a gente já começa a duvidar que possa ser Parkinson, tá? Ou demência muito precoce, ou instabilidade postural, que é o que é instabilidade postural? O paciente cai, desequilíbrio, começa a ter quedas frequentes, isso é mais comum no Parkinson quando ele já está mais avançado, ok? Como que esse diagnóstico é feito? É um diagnóstico clínico, essencialmente clínico. O que é diagnóstico clínico? A história, que a gente vai pegar justamente essas informações que eu tô passando para vocês, né? E o exame físico, que a gente vai buscar, né? Esse tremor, em que situações que ele acontece, vai testar a rigidez, o tônus muscular, ver se ele não tá fazendo o sinal da roda denteada, que parece uma roda denteada mesmo, por causa da rigidez e hipercinesia plástica. A gente examina o paciente, né? Testa a instabilidade postural, ok? E na história, a gente precisa ver, além dos fatores de risco que nós vamos falar adiante, a gente tem que saber que tem os diagnósticos diferenciais. Então, se o paciente usa remédio, por exemplo, né? A gente precisa saber os remédios que toma, porque remédio para vômito que mexe com os receptores de dopamina, como, por exemplo, Plasil, você tem os antipsicóticos e neurolépticos, né? Que podem dar um parkinsonismo secundário ao uso da medicação, que não é Parkinson. Às vezes o paciente chega aqui com diagnóstico de Parkinson, na verdade ele está impregnado com neurolépticos. São medicações usadas para transtorno bipolar, são usadas para esquizofrenia, para pacientes com demência. Então a gente tem que ter cuidado no diagnóstico, porque pode ter outros fatores fazendo esse tipo de sintomas que a gente chama de parkinsonismo, né? Que no caso seria mais a rigidez do que propriamente o tremor. É muito mágico, às vezes a gente tira um neuroléptico, que são os mais antigos, que dão esse tipo de tremor, e o paciente melhora, quer dizer, não tem Parkinson nenhum. O diagnóstico diferencial também, né, de doenças mais benignas é o tremor essencial, que é um tremor de ação, né? O paciente vai fazer, ele quando vai pegar um objeto, é um tremor de ação, é bem diferente do Parkinson, tá? Outros diagnósticos diferenciais é quando o paciente tem parkinsonismo, mas são outras doenças degenerativas que são mais raras, tá? Mais difícil da gente encontrar. Então nós temos atrofia de múltiplos sistemas, nós temos degeneração córtico-basal, a gente tem a demência dos corpúsculos de Levy, que é uma outra demência também que acontece com relativa frequência. E nós temos a paralisia supranuclear progressiva. Então, são doenças que vão dar outros sintomas. Geralmente é um parkinsonismo bilateral, geralmente tem uma péssima resposta aos antiparkinsonianos mais comumente usados, né? Levodopa, por exemplo, não responde de maneira adequada. Outra coisa é que podem ter sintomas como incontinência fecal, incontinência urinária, hipotensão postural, outros tipos de problema, né? Pode ter dificuldade de movimentar os olhos para cima, que acontece muito na degeneração supranuclear progressiva, né? Uma fraqueza de esternocleido. Então, assim, existem outros diagnósticos diferenciais a serem considerados, né? É importante isso, a gente vai fazer principalmente na história, gente, a história de fundamental importância, tá? Então a consulta é isso, nós vamos perguntar várias coisas, nós vamos fazer entrevista com atenção especial para a história, vai perguntar sobre as medicações que está usando,
vai ver o tremor, vai fazer alguns exames neurológicos bem simples para a gente poder confirmar a nossa hipótese diagnóstica. Doutora, tem exames? Olha, é só quando a gente está com dúvida mesmo, tá? A gente pode pedir alguns exames. Então, a gente pode pedir tomografia, ressonância, ver se tem o sinal fica um hipossinal na região onde é a substância negra. Porque eu não falei para vocês, mas no caso do Parkinson, a doença degenerativa é por perda dos neurônios da substância negra, que é um núcleo da base importantíssimo para poder controlar os movimentos, tá? Tônus, força, etc. Isso é chamado sistema extrapiramidal. Então, ele é de fundamental importância. Quando o Parkinson chega a dar sintomas, gente, nós já perdemos mais de 70% das células da substância negra e não temos tratamento para evitar que isso aconteça, tá? Então, é a perda dos neurônios dopaminérgicos da substância negra. Enquanto o Alzheimer é uma morte celular precoce das células colinérgicas do cérebro, como eu já disse em vídeos anteriores, o Parkinson é da substância negra, células dopaminérgicas da substância negra. Então, essa doença tem tudo a ver com um neurotransmissor chamado dopamina, ok? Um abraço para vocês, Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!